Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos confessar os nossos pecados, lembrando sempre que tem alguém precisando também do nosso perdão, e vamos dar o mesmo perdão que queremos receber de Deus ao nosso irmão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versos 5 a 9. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 114. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Reze comigo. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Reze comigo. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza, e então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Reze comigo. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Reze comigo. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés
do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Reza comigo. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, verso 14 a 18. Irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 27 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Gálatas 6,14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Isaías 50, 5 a 9. O Senhor abriu-me os ouvidos. Tão bom quando o Senhor nos abre os ouvidos. Vamos pedir isso. Senhor, abra os nossos ouvidos. Isaías vai dizer: não lhe resisti, nem voltei atrás.
Como poderemos resistir à voz de Deus? Muitas vezes não é no nosso querer, mas nas nossas opções. Muitas vezes nós nos desviamos da voz de Deus, seguimos nossas próprias más inclinações e nos desviamos da vontade de Deus. Mas aí, Isaías, no versículo 6, vai mostrar um pouquinho da profecia que Jesus vai falar para os discípulos hoje no Evangelho, que era necessário que o Filho do Homem fosse ultrajado, fosse entregue na mão dos malfeitores, e justamente isso é profetizado hoje em Isaías. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Deus, ele realizou a vontade dele. Ele, se fazendo homem, ele veio justamente assumir nossa humanidade. Deus, ele veio com o propósito, como Cristo anuncia hoje para os discípulos, um tanto triste para Pedro, que não quis aceitar, que vai justamente repreender o mestre e vai receber o que ele não queria receber, que seria aquele momento que o mestre vai dizer: para trás, Satanás. Porque foi para isso que ele veio, para ser humilhado, para ser ultrajado pelos nossos pecados, para justificar a cada um de nós. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Isaías, do mesmo capítulo, verso 8 aqui que nós lemos. Quem vai nos condenar? Como diz o próprio livro de Isaías, não temos mais nenhum acusador. Por isso vamos cantar e bendizer e vamos permanecer fiel, como nós justamente rezamos no refrão do Salmo 114, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Nós temos duas opções: ouvir a voz de Deus ou não ouvir, escutar Deus ou não escutar, andar na terra dos vivos ou andar na terra dos mortos. Mas nós, como cantamos aqui, queremos e fazemos o propósito de andar na terra dos vivos, amando a Deus, ouvindo a Deus o seu clamor, adorando na nossa oração, inclinando o nosso ouvido a cada dia para Ele, invocando esse Deus que nos ama, que nos libertou da morte em Jesus Cristo, enxugou o pranto dos nossos olhos, livrou os nossos pés do tropeço, da condenação eterna. É mais do que justo que nós cantemos e andemos na sua presença de fato, junto àqueles que andam na terra dos vivos e não aqueles que caminham para a terra dos mortos. Deus nos libertou do pecado para andarmos na terra dos vivos. O caminho que nos conduz à morte é o caminho do pecado. Por isso, a segunda leitura da carta de São Tiago, ele vai frisar muito bem isso, no capítulo 2, verso 14 a 18, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? E a gente vai ver que Tiago aí era um daqueles três que Jesus levava sempre consigo. Ele escolhia Pedro, Tiago e João, lembra isso? Quando ele foi no Monte Tabor, quando ele foi no Monte Getsêmani, no momento que ele justamente ali estava na agonia, sempre ele levava os três para esses momentos particular. Ele queria ter eles como testemunha, e vamos levar muito a sério o que Tiago diz aqui. Tem gente que diz que não, essa carta aqui já teve aí, e a gente sabe que quando Lutero dividiu-se da Igreja Católica, ele não queria abraçar as cartas pastorais, inclusive que são chamadas católicas aqui, carta de Tiago. Mas Tiago ele teve uma grande participação com Jesus no Evangelho. Ele estava muito próximo de Jesus, como João, como Pedro. E ele vai mostrar que, de fato, como o nosso catecismo da fé católica mostra, que não adianta nós
professarmos a nossa fé em Deus e praticarmos aquilo que não condiz com a nossa fé. De nada vai valer, como diz Tiago. Se eu não colocar em prática a minha fé, é em vão. A minha fé, ela não diz respeito à minha fé, porque a minha fé, ela tem que estar de acordo com o Evangelho, de acordo com o que Jesus ensinou. Por isso que Tiago vai dizer, adiantará algo se não colocardes em prática? A fé se traduz em obras, por si só está morta. Mas, como ele vai dizer, tu tens fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Qual é a fé que vale mais? É a fé que tem as obras como forma de testemunho. Nós temos que testemunhar a nossa fé. Devemos nos colocar assim, não como aqueles que vão fazer 100%, que ninguém faz 100%, e Tiago não frisou isso aqui. As nossas obras, elas são muitas vezes acompanhadas de nossas fraquezas, mas é necessário nós impulsionarmos a nossa fé para o testemunho e para a obra. Em Marcos 8, 27 a 35, Jesus partindo dali, ele foi com os discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho ele vai perguntar aos discípulos. Interessante como Jesus queria saber o que falavam dele. Muita gente não dá ouvidos a fofocas, vamos dizer assim, mas Jesus ele tinha um espírito de autoavaliação. Ele queria saber, na verdade, no fundo, não somente aquilo que dizem respeito a ele, mas, como ele mesmo vai dizer, que dizem os homens que eu sou, mas o que os discípulos pensam dele. Os discípulos vão dizer, alguns dizem que tu és João Batista, alguns outros dizem que tu és Elias, ou algum dos profetas, mas é necessário que cada um de nós tenhamos essa pergunta que Jesus fez para os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? É necessário esse conhecimento do Cristo, como Pedro vai professar. Tu és o Messias. Tu és o Messias. E isso daí significa, como Tiago diz, trazer o ensinamento de Cristo. Isso é acreditar. Essa é a verdadeira fé. A fé que está justamente no nosso catecismo, que se traduz em obras, que se traduz cada dia ressuscitar com Cristo. Porque a nossa fé, ela vai ressuscitar com Cristo se cada dia nós a professarmos em obras, em caridade, em amor recíproco, em perdão, em não ressentimento, em não guardar mágoas, numa só essência, norteada por essa essência do Evangelho que é o amor. Então nós vamos vivenciar a fé verdadeira. Então nós seremos discípulos verdadeiros de Jesus se praticarmos aquilo que Ele nos mandou. Renunciando a si mesmo, como Ele mesmo disse no Evangelho, tomando sobre si a sua cruz. Porque quem quiser salvar a sua vida, Jesus Cristo disse, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, vai salvá-la. Quem perder sua vida por causa de Cristo, vai salvá-la. E essa é a nossa garantia. Jesus quer saber de cada um de nós. Quer saber dos seus discípulos. Quer saber do povo que pensam a seu respeito. Pedro vai dizer, tu és o Messias. Para mim, quem é Cristo? Baseia-se naquilo que é a essência, que Ele ensinou, o amor? Ou baseia-se naquela fé egoísta, que eu procuro o Cristo para satisfazer a minha vontade, para realizar um mundo onde eu possa ter tudo ao mesmo tempo, alegria, felicidade do mundo, felicidade com Cristo? Jesus Cristo, Ele nos faz hoje uma proposta. E nós devemos apresentar um propósito para Cristo. Vencer os nossos pecados, andar no seu caminho, trazer a identidade de Cristo, porque Cristo quer dizer para nós,
com a sua pergunta, o que pensam os homens que é o Filho do Homem? Ele quer dizer, a sua identidade, a minha identidade, você já entendeu? Você já conheceu? Para vivenciar o Evangelho como deve ser vivido? Deus nos envia, sim, como missionários para fazer com que a sua identidade verdadeira seja justamente reconhecida pelo homem. Cristo veio para salvar a humanidade. Cristo foi pobre e humilde. Cristo disse, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Cristo disse também, devemos tomar nossa cruz de cada dia, segui-lo. O caminho da glória é o caminho do Calvário. Jerusalém e o Calvário é o caminho que devemos caminhar com Cristo. Devemos abraçar o Evangelho por essa causa, uma causa social que vai identificar a injustiça, fazer com que a luz, Jesus, a identidade nova, se faça ser reconhecida pela humanidade. Se alguém quiser seguir o seu projeto, vai dizer, eu conheço Jesus na sua identidade. A liturgia de hoje nos inspira, portanto, a dar o verdadeiro testemunho a respeito de quem é Jesus. Diante de sua presença, vamos buscar aprender, conhecer sua doutrina e permanecer firmes no caminho que ele nos mostrou, nos apontou, sem nos desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Somos convidados a dar ao Senhor, por meio de uma fé viva e operante, como o Tiago diz, na praxis, uma resposta comprometida e cheia de amor. Ó Jesus Messias, dá-nos compreender quem de fato és, o que viestes fazer entre nós e o que exiges para que sejamos autênticos, seguidores teus. Foste enviado pelo Pai a fim de nos resgatar para a vida divina e nos salvas por tua morte na cruz. A ti, Senhor, nosso amor e sincera gratidão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos já aqui abrir a Bíblia e rezar as laudes, fazer justamente essa comunhão com Deus que Deus quer de cada um de nós. Rezar, rezar e rezar e colocar em prática, como disse a carta de Tiago, que nós devemos mostrar nossa fé pelas obras, e Jesus Cristo também disse, porque em outra tradução ele quer dizer carregar a sua cruz e segui-lo é colocar em prática todo o seu ensinamento. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.